Atualidades. Rússia. Envenenamento de opositor a Putin. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tentar entender mais uma acusação que é imputada ao governo de Vladimir Putin na Rússia, agora de envenenamento contra um adversário político e um ativista dentro da Rússia, num regime contra Vladimir Putin, que é Alexei Navalny. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da Rússia para a gente poder compreender o cenário atual. Você se recorda lá que o Império Russo ele termina com a Revolução Bolchevique, a palavra bolchevique significa maioria, em 1917, quando o Partido Comunista chega ao poder e a partir daí cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente sabe que de 1917 até 1991, a União Soviética foi uma força política, econômica e militar no mundo. No entanto, na década de 1980, ela já dava claros sinais de um processo de falência do seu regime. De um lado, a gente assistia à falta de democracia, de eleições diretas, de legitimidade dos representantes. Por outro, um domínio da etnia russa, que é eslava e cristã ortodoxa, em detrimento de outras repúblicas da União Soviética que tinham maioria islâmica. A União Soviética conseguiu avançar muito na tecnologia militar e espacial, mas não conseguiu avançar na produção de bens e serviços. Além disso, num determinado momento, os gastos militares eram tão elevados que isso acabava condicionando que boa parte do orçamento ia para o atendimento da Guerra Fria contra os Estados Unidos e não para a ampliação da capacidade produtiva soviética e da melhora das condições de vida da própria população. A sequência é a partir do final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim, um símbolo da divisão entre a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental comunista. Em 1990, nós temos a reunificação da Alemanha, onde a Alemanha Ocidental e Oriental se reunificam numa única república. E em 1991, nós temos o fim da União Soviética. O fim da União Soviética foi precipitado pela decisão dos líderes russos de declararem a emancipação da Rússia, que era a principal república da União Soviética, da própria União. O resultado, então, é que Boris Yeltsin, um líder fraco, diziam alguns até alcoólatra, assume o poder no país e inicia um processo acelerado de desestatização, que inclui privatizações, concessões e autorizações para que a iniciativa privada explorasse determinados segmentos que antes estavam sob o poder público. Em detrimento lá do sistema de aposentadorias e pensões, da educação pública, da saúde pública, houve então um grave desmantelamento da teia de proteção social que era garantida mais ou menos pela União Soviética. O resultado foi o caos. A Rússia mergulha numa grave crise econômica e no ano de 1998, num ataque ao rublo, que é a moeda do país. Dentro desse cenário, é muito comum surgir os chamados salvadores da pátria, O Brasil viu isso, na sua história com Collor, por exemplo, na sua presidência a partir de 91. A gente pode observar lá que Vladimir Putin, ex-agente da KGB, do Serviço Secreto Soviético, vai fazer um discurso de uma Rússia forte, de que ele teria capacidade individual de retomar o controle da Rússia, estabilizar a economia, promover crescimento econômico e manter a ordem política, econômica e social. Nesse sentido, a população vota majoritariamente, ele ganha um mandato de 4 anos, depois ganha a reeleição para um outro mandato de 4 anos, e é exatamente ali que ele começa a enveredar para um regime que nós identificamos hoje como protoditatorial. Porque o que é que caracteriza uma democracia?
não é simplesmente a alternância no poder. O que caracteriza, né, uma democracia é a alternância do poder, é uma imprensa livre, é poderes independentes fazendo o sistema de freio e contrapeso, é você ter a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de organização, é o voto direto pelo escrutínio secreto, é, enfim, todas as garantias individuais para o indivíduo e para a sociedade frente ao poder do próprio Estado. A partir do seu segundo mandato como presidente, Vladimir Putin se caracteriza cada vez mais como um protoditador. Ele não podendo concorrer a um terceiro mandato, ele aprova então a eleição de Dmitry Medvedev, né? Dmitry Medvedev fora o seu primeiro-ministro durante, né, o seu mandato na presidência. E aí, quando Dmitry Medvedev ganha a eleição, ele acaba escolhendo Vladimir Putin como primeiro-ministro. Então houve apenas uma troca de cadeira, né? Vladimir Putin é presidente durante 8 anos, não pode se candidatar novamente, ele apoia o seu primeiro-ministro para presidente, que é o Dmitry Medvedev, e o Medvedev o indica para primeiro-ministro. Resultado, ele fica mais 4 anos no poder. Durante o mandato de Dmitry Medvedev, ele conseguiu aprovar do parlamento a extensão do tempo de mandato do presidente e também dos parlamentares para 5 anos. E aí, depois de um mandato, né, de 5 anos como primeiro-ministro, nós vamos ter Vladimir Putin, então, voltando a se candidatar como presidente e ganhando mais um mandato. Bom, está em curso agora na Rússia, né, uma nova proposta de emenda constitucional que permitiria lá que o presidente se reelegesse por mais 2 vezes, o que significa dizer que, teoricamente, Vladimir Putin poderia ficar até 2036, né, no mandato de presidência da Rússia. O ponto-chave, no entanto, para caracterizá-lo como um regime protoditatorial não é simplesmente a sua permanência no poder, é que ele tem controlado com mão de ferro o poder judiciário do país, indicando para a Suprema Corte russa apenas aqueles que são partidários das suas ideias, consegue aprovar a maioria das medidas no parlamento, porque tem maioria parlamentar, e ele consegue isso impedindo que os candidatos de oposição consigam se eleger. Por exemplo, a gente vai ter lá o Alexei, né, que foi envenenado agora, que foi impedido de concorrer, né, à presidência da República no ano de 2018, mostrando de maneira muito clara que quando há qualquer chance para que grupos opositores cheguem até o poder, ele cria lá algum elemento político, né, ou político-jurídico para impor, né, que aquela candidatura seja rejeitada, né, pelos tribunais eleitorais russos. E com isso, com candidatos apenas fortes em cada uma das regiões do país, ele tem permanecido no poder. Bom, por um lado, é claro que Vladimir Putin melhorou a economia dentro do país, a situação está melhor do que fora no período imediatamente após o fim da União Soviética, embora todos nós que trabalhamos com economia sabemos que ele está muito calcado em petróleo e gás, que são os 2 grandes produtos de exportação da Rússia. E a gente sabe que nos próximos anos e décadas haverá uma descarbonização da economia. A ideia é que nós venhamos a ser cada vez menos dependentes de hidrocarbonetos fósseis como petróleo e gás natural. E isso ameaça o futuro da própria Rússia, já que não está se criando uma alternativa de desenvolvimento com o dinheiro advindo do petróleo e do gás nos momentos atuais. A gente vai poder perceber que o Alexei Navalny, né, era um líder da oposição, né? E esse líder da oposição, ele vinha crescendo nas pesquisas, chegou lá, né, quase a ganhar a prefeitura de Moscou e se candidataria em 2018 à presidência da República. Ele foi acusado, né, de fazer manifestações contra o governo, uma mídia que hoje é muito controlada pelo poder estatal dentro da Rússia, não há liberdade de expressão, não há liberdade de organização. Foi aprovada uma série de leis, por exemplo, que não permitem
qualquer tipo de manifestação homossexual dentro do país, né? Isso foi tipificado como crime dentro da Rússia, da mesma maneira que os órgãos de imprensa são monitorados de perto. Portanto, não há liberdade de expressão, não há liberdade de opinião, não há liberdade de imprensa. E o Alexei Navalny, em poucos momentos antes da eleição, teve a sua candidatura rejeitada, né, pelo Tribunal Eleitoral da Rússia, acusando ele de fazer manifestações de rua e causar, né, dentro da Rússia, movimentos que seriam contra o governo legalmente estabelecido. Bom, não é de hoje que o governo de Vladimir Putin utiliza veneno para poder eliminar, né, os seus adversários políticos. E não foi diferente dessa vez. Alexei Navalny foi contaminado, segundo, né, o relatório dos laboratórios na Alemanha e confirmados também na França e na Bélgica, por uma arma da Guerra Fria criada lá pela União Soviética, né, na década de 1980, início da década de 90, chamado Novichok. O Novichok, ou Novichok, né, ele é um pó, normalmente é utilizado como um pó extremamente fino e altamente tóxico. O cálculo que é feito pelas autoridades da Alemanha é que quando Alexei Navalny estava numa visita à Sibéria, devem ter colocado o pó na maçaneta do seu quarto. E quando ele tocou nessa maçaneta e aspirou, né, parte desse pó, ele então imediatamente, né, foi contaminado. E a partir daí, esse Novichok, ele provoca a parada respiratória, levando então a pessoa à morte. O Alexei Navalny, ele estava num voo, a situação dele de saúde se deteriorou muito rapidamente em pleno voo, o voo foi paralisado em Omsk, né? Lá ele foi atendido pelo Serviço Público de Saúde, e esse Serviço Público de Saúde não atestou que ele tinha sido envenenado. Havia dito apenas que ele tinha uma certa indisposição e que poderia ter algum tipo de intoxicação de ordem alimentar. Ele foi retirado da Rússia e levado para a Alemanha, onde foi identificado por exames de sangue de que, de fato, ele teve contato com a arma química Novichok, tudo bem, que era típica da União Soviética e que hoje é utilizado pela inteligência militar russa, a chamada GRU. Então é mais uma maneira que Vladimir Putin encontra para eliminar um opositor político que pode ganhar dele nas urnas de maneira direta, o que mostra-se, portanto, como um regime claramente proto-ditatorial. Legal? Então vem para cá, vamos tentar entender isso de perto. Então, pessoal, Alexei Navalny se estabeleceu como principal adversário político de Vladimir Putin e agora é também um sobrevivente de um envenenamento com Novichok. Navalny já havia afirmado ter sido vítima de uma primeira tentativa menos grave de envenenamento em 2019, enquanto estava preso. As autoridades, então, garantiram que se tratou de uma reação alérgica. Desta vez, o opositor se sentiu mal quando estava em uma viagem de volta para Moscou. O avião que o levava teve que fazer um pouso de emergência em Omsk devido a uma rápida deterioração do seu estado de saúde. O veneno Novichok, que significa recém-chegado em russo, se aplica a um grupo de agentes químicos produzidos sinteticamente e desenvolvidos originalmente pela União Soviética em um laboratório no Uzbequistão antes da desintegração do bloco socialista em 1991. Agências de inteligência ocidentais acreditam que o Novichok foi transformado em uma arma mortal difícil de se detectar. Ele teria sido usada por agentes do GRU, que é a inteligência militar russa. O veneno teria até sido colocado em maçaneta das portas. Ele foi vítima de um envenenamento em 20 de agosto passado, na Sibéria. Um laboratório alemão concluiu, em 3 de setembro, que ele ingeriu o agente neurotóxico do tipo Novichok, concebido para fins militares na época soviética. Moscou nega que o opositor tenha sido envenenado,
Contudo, laboratórios da França e da Suécia, além da Bélgica, confirmaram as conclusões da Alemanha. Como é que funciona, esse agente neurotóxico chamado de Novichok? Ele bloqueia a transmissão de impulsos nervosos e é mais potente do que o gás sarin ou do que o VX. O cérebro, normalmente, envia impulso aos músculos através do sistema nervoso. A mensagem é transmitida das células nervosas para o músculo receptor através do neurotransmissor acetilcolina. E o impulso, então, chega ao músculo. Uma vez enviada a mensagem, a enzima colinsterase para a ação da acetilcolina e apaga o impulso. Sobre um ataque de um agente neurotóxico, a colinesterase é inibida e a acetilcolina continua enviando impulso para os músculos. O corpo, então, é hiperestimulado e produz efeitos não desejados. O Novichok, como dissemos, desenvolvido na União Soviética entre os anos da década de 70 e 80, desenvolvido para driblar a proibição de armas químicas e usar novas estruturas moleculares, pode existir sob a forma de um pó ultrafino. É entre 5 a 8 vezes mais letal do que o gás VX. A principal exposição se dá através da inalação. Os sintomas são visíveis entre 30 segundos a 2 minutos. Pupila contraída, salivação, espasmos, convulsões, paralisia e, finalmente, a parada respiratória. Vários opositores ou críticos do Kremlin foram envenenados nos últimos anos e outros assassinados por outros meios. Em todas as ocorrências, a Rússia rejeitou as acusações. O Novichok já havia sido usado contra o ex-agente duplo russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia em 2018 na Inglaterra. Para Londres, a GRU, a inteligência militar russa, é o principal suspeito. Moscou se recusa a abrir uma investigação sobre o caso porque os médicos russos afirmaram não ter identificado qualquer substância tóxica no corpo de Navalny quando ele foi hospitalizado na Sibéria. A Rússia questiona a confiabilidade das análises alemãs, vendo-as como um pretexto para a União Europeia ameaçá-la com novas sanções. Também afirma não ter estoques de Novichok. Observe aqui, que desde 2007, Alexei Navalny se tornou uma pedra no sapato para Vladimir Putin. Em 2007, ele critica a vida de luxo e os contratos de oficiais russos. Entre 2011 e 2012, ele surge como líder da oposição, acusado de nacionalista por seus detratores. Em 2011, acredita que as eleições legislativas são manipuladas. Em 2012, começa as detenções. Detido em várias ocasiões, entre outras causas, acusado de desviar fundos. Em 2013, ele termina em segundo nas eleições municipais de Moscou. Em 2014, é condenado a 3 anos e meio de prisão por teoricamente ter fraudado fundos eleitorais. Em 2017, foi proibido de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Em 2019, foi condenado a 30 dias de prisão por organizar manifestações em frente à prefeitura de Moscou. E, em julho agora de 2019, foi hospitalizado desde a prisão por uma grave reação alérgica provocado, segundo a sua médica, por componente neurotóxico. Ele nasceu em 4 de junho de 76 e é o principal candidato ao Kremlin. Ele é condenado regularmente a penas curtas. Nos últimos anos, organizou manifestações contra Vladimir Putin. Observe aqui que Putin já alcançou 20 anos no poder.
Dentre os fatores, um Estado forte e a melhora do padrão de vida na Rússia, a ameaça aos oligarcas, o fim da eleição direta para governadores, o que lhe garante a indicação de todos os governadores do país, e um processo chamado de tandemocracia, Putin-Medvedev. Em novembro de 2008, o então recém-eleito Dmitry Medvedev propôs e conseguiu a aprovação de 3 emendas constitucionais, entre elas a do artigo 81, aumentando o mandato presidencial de 4 para 6 anos, e a do artigo 93, ampliando o mandato dos legisladores de 4 para 5 anos. Com a aprovação de uma emenda constitucional agora, em 2020, Putin poderá concorrer a mais 2 mandatos ao final do atual e, no limite, poderá ficar no cargo até 2036. Observe lá que o Banco Mundial, junto com a Rosstat, que é o Serviço Federal de Estatísticas da Federação Rússia, mostra o quanto há de corrupção e de liberdade de imprensa na Rússia atual. Segundo o grupo, Repórteres Sem Fronteiras, de um total de 139 países, em 2002, a Rússia ocupava a posição 121, caiu para a posição 142, e em 2017, posição 148, se mantendo lá como um dos países de menor liberdade de imprensa em todo o mundo. Lembrando que quanto mais próximo da esquerda, menos livre é a imprensa dentro do país. E, por outro lado, o grupo da Transparência Internacional afirma lá que de um total de 80 países, a Rússia, no ano de 2000, ocupava a posição de número 82, Depois a posição 154 e em 2017 135 de 180 países. Lembrando que aqui ocorre o inverso, Quanto mais para a direita, menos corrupto. E nesse caso, a Rússia se classificaria claramente como um país muito corrupto e aonde não há a liberdade de imprensa. Aliás, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de informação, não há liberdade de organização, não há liberdade para escolher os governadores regionais do país, está se permitindo, através de um parlamento cooptado pelo Vladimir Putin, que ele possa concorrer a eleições pelo menos até 2036. E isso, no entendimento desse professor, caracteriza um regime proto, ou seja, quase ditatorial, para não dizer ditatorial estrito sensu. Legal? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!